Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o naipe de copas e o que ele tem a nos dizer em uma tiragem. Eu vou utilizar aqui o deck Tarô Encantos de Lavanda. Ele não tem o livrinho, né, assim como o Videntes da Luz, que eu usei para falar do naipe de espadas, mas ele tem um QR Code junto dele, que você pode ter acesso, né, às informações sobre as cartas, os significados, enfim. Como eu gosto muito da frase que o Tarô Videntes da Luz, o deck Videntes da Luz, traz pra gente, eu vou ler também como um complemento aqui a frase que tem no livrinho do Videntes da Luz. O naipe de copas, ele fala sobre o nosso sentimento, sobre as nossas emoções, como que a gente sente, como que a gente interpreta o que as pessoas sentem por nós, então muito voltado para essa questão emocional, questão romântica também, bastante aflorada. Começando pelo as, como eu já comentei várias vezes, né, o as sempre é o começo de algo. Então, o as de copas, ele vai falar desse início, né, onde você tem novas conexões, novos relacionamentos românticos, amizades, né, conexões reais, é um sentimento de união muito grande. Pode simbolizar também uma imersão em você mesmo, né, quando você tenta buscar o seu amor próprio, tenta se conhecer um pouco melhor. Você pode notar que sempre o naipe de copas, ele vai estar alinhado aí ao elemento água, então a fluidez, a profundidade também bastante conectado aqui com o copas. Então, as de copas, conexão, novas conexões, coisas novas chegando, pode ser que você está aberto aí para uma nova relação, conseguiu se abrir para o amor. Então vamos ler a frase aqui, ó. Meu coração está aberto e cheio de amor. Então é isso, ele vai falar sobre alegria, sobre o despertar, né, do seu coração. Então é voltar de repente a se sentir vivo, a sentir amor próprio, não somente amor por outras pessoas. O 2 de copas, ele vai falar que você encontrou uma parceria, e aí, é uma parceria romântica? Não necessariamente. Pode ser que sim, né, dependendo das cartas que a gente tenha ao redor aqui na tiragem, mas ele somente em essência, ele quer dizer que você, né, tá nessa busca, então você interiorizou esse sentimento, essa vontade, né, de ter uma nova relação, tá pronto, tá aberto para isso, seu amor próprio tá fortalecido, e aí neste momento você conseguiu então encontrar uma pessoa, encontrar uma parceria de trabalho, pode ser também, alguma amizade muito forte aí. Então essa carta 2 de copas, ele fala sobre conexão, parceria, almas gêmeas, então é você encontrar ali alguém que vá realmente te dar algum suporte emocional, te preencher afetivamente. Também você ter um amor consciente, né, sem ilusões, tudo muito saudável. A frase aqui do livrinho, né? Eu prospero em parcerias e meu coração salta em júbilo quando eu me conecto. Então é realmente você sentir que você está conectado verdadeiramente com outra pessoa, independente de qual seja essa relação. Indo para o 3 de copas, a gente pode reparar aqui, tem 3 mulheres, então ele vai falar o quê? Sobre a amizade, sobre a sua família, não necessariamente ser sempre a família de sangue, mas você ter a possibilidade de ter conexões verdadeiras fora do seu ambiente familiar, com amigos, com colegas, com pessoas, né, queridas, que vão ali se tornar um elo muito forte para você, emocionalmente falando. Então pode ser que você esteja num momento de depressão, de ansiedade, algo assim. Se sair essa carta, o 3 de copas, ela vai sugerir que você vai ter uma rede de apoio, que você vai ter ali pessoas que te amam verdadeiramente, que se importam com você, para suportar esse momento junto com você, te fazer passar por isso. Ela também pode falar sobre celebração, pode ver aqui que elas estão dançando, né, estão felizes aí. Então pode sim trazer esse sentimento de comunidade, de proximidade com outras pessoas. Como uma parte da sombra, que ela pode sim falar sobre disputas e triângulo amoroso, porque você pode ver, né, são 3 pessoas aqui na carta, mas isso tudo vai depender das demais cartas. Então vamos ler a frase aqui. Eu me conecto a essa irmandade sagrada e a essa experiência expansiva de testemunhar através do tempo. Então, tomar cuidado aqui, essa carta ela vai falar para você tomar cuidado com prisões mentais, com se preocupar muito com a opinião alheia e, como eu comentei, sobre triângulos amorosos, dependendo das outras cartas que compõem o jogo. Indo para o 4 de copas, essa carta ela vai sugerir que você tá entediado, sabe assim, quando comecei a relação, né, lá no 2 de copas, conheci uma pessoa, estou super conectado, seja uma relação de trabalho, de amizade, como eu já falei, ou uma relação amorosa,
e aí você ficou entediado. Não achou que era aquilo que você queria, aquilo não tá te preenchendo mais. De repente você tinha muitas expectativas, muitas ilusões sobre aquela pessoa, sobre aquela relação, e aí você viu que não era bem isso que você estava precisando ou procurando, a sua expectativa estava elevada e aí você ficou o quê? Entediada. Ficou com tédio, não tá mais legal, acha que, né, as coisas não estão mais valendo a pena, mas como ponto de atenção aqui, ela mostra principalmente que você não tá dando valor para o que você tem hoje. Então tá olhando muito para essa parte vazia do copo sem conseguir reconhecer o que já tem de cheio ali, né, no seu copo. Então o importante é que você consiga sim olhar para o que você já tem, valorizar o que você já tem, porque ela sugere que você tem as coisas que você precisa, mas isso não está mais te satisfazendo. Então é importante também buscar e entender por que, né, essa insatisfação, por que esse tédio na relação. A frase aqui, eu vejo a plenitude e a riqueza da minha vida. Então, como ponto de atenção aqui, não focar no que é ruim, não focar no negativo, né, tentar ser mais otimista. Isso pode ajudar também para que você consiga, sim, ver essa plenitude e a riqueza que a vida tem para te oferecer. Já o 5 de copas, ele sugere que você está num momento de luto, de desilusão, de decepção, traição, amargura, de repente até se sentindo autopiedade, sentindo um vitimismo, oh meu Deus, ninguém me ama, eu preciso me afastar. Ela sugere que você está muito desiludido, né, e que aí você precisa se afastar um pouco para que você consiga voltar, né, a se sentir vivo, a se sentir você mesmo. Então é uma carta que fala bastante sobre decepção. Você está decepcionado com alguém, com alguma situação emocional, sentimental e não está sabendo lidar com ela. Vamos ver qual que é a frase. Meu terno coração me ajuda a navegar em direção ao meu futuro brilhante. Então, dificuldade em desapegar, né? De repente você está numa relação ali que você sabe que já não tem mais futuro, mas não consegue sair. Pode ver que é uma pessoa bastante solitária, né? Dá a entender que ela realmente não está num momento muito positivo emocionalmente. Então é importante tomar cuidado e entender os seus limites, até onde que, né, você pode e deve ir para que a sua saúde emocional seja mantida, tá bom? O 6 de copas, ele sugere nostalgia, essa é a palavra dessa carta, né? Nostalgia. Então pode ser que você está apegado a alguma situação do passado, não consegue seguir em frente, não consegue ver um futuro promissor, né? Ver coisas positivas, então é como se tudo lá de trás, tudo que já passou, fosse melhor do que é agora. Então é importante que você consiga desapegar, né, aqui no 5, para que no 6 você consiga olhar para frente, andar para frente, enxergar o futuro de uma forma mais positiva, mais esperançosa. Essa carta ela sugere um pouco a falta de esperança no momento presente, né? Por isso que de repente você fica relembrando o passado como se fosse melhor do que agora. Então, tomar cuidado com isso. Mais uma vez, tentar reconhecer o que você tem de bom, o que é positivo no seu presente e valorizar isso de uma forma melhor. Aqui nessa carta, né, no 6 de copas, você pode ver que tem uma criança. Então, também pode estar falando para você olhar para essa sua criança interior, né, dar amor para ela, entender o que faltou lá atrás. Todo mundo, né, tem traumas de infância, tendo tido uma infância boa ou ruim, a gente tem traumas. Isso é inerente ao ser humano, né? Então entender que você não precisa se lamentar, você não precisa se culpar por todas as coisas que estão acontecendo, mas acolher essa criança interior. Então entenda o que ela está te pedindo, né? O que você mesmo precisa agora, como que você pode se alimentar, sabe? Se curar dessas coisas, desses traumas que você deixou lá atrás, para que você consiga seguir em frente de uma forma, né, mais feliz mesmo. Então vamos ler aqui a frase. Estou em paz com o meu passado, ele me trouxe para onde estou destinado a estar. Então é entender isso, beleza, coisas legais aconteceram lá atrás, nossa, como era tudo lindo e maravilhoso, você pode estar arrependido por atitudes que você teve, né, no passado e que por isso você está nessa situação, mas deixe isso para lá, deixe isso no devido lugar, né, onde ele tem que estar, que é no passado. A gente não consegue mudar o passado, a gente não consegue prever o futuro, o que a gente tem é o presente. Então, né, sinta isso como de fato um presente, sinta esse momento da sua vida, entenda o que você tem de bom, para que você consiga deixar a sua criança interior acolhida, leve esse acolhimento para ela.
Indo para o 7 de copas, ele vai falar um pouco mais sobre as expectativas do futuro, sobre escolhas que você pode ter, tentações. Pode ver aqui, ó, que são várias taças com diversos tipos, né, de opções dentro. Então ela vai sim falar sobre fantasias, sobre você tá num momento de pensamento positivo, mas você tá fascinado pelas tentações que existem no caminho, e isso pode fazer com que você tome escolhas, né, decisões erradas. Pode ver aqui, ó, nessa carta especificamente, a gente tem um raminho de lavanda, uma borboleta, uma tartaruga. Mas em outros decks, eu tô até aqui com o Videntes da Luz, deixa eu achar aqui o 7. Ó, você pode ver que ele tem também uma serpente, então dá para você identificar um pouco melhor aqui que, né, você tem opções, muitas opções, e aí isso pode te deixar confuso, mas fala muito sobre tentações, sobre escolhas que provavelmente não serão corretas. Então, se essa carta sai numa tiragem, aí novamente, dependendo das cartas que elas, né, têm juntas, é um momento de você não decidir nada, mas avaliar todas essas opções para conseguir ter uma decisão assertiva. E aí vamos para a frase. Minha imaginação mais selvagem é uma ferramenta que posso usar para saber meu futuro de uma maneira realista. Então, enfim, o seu caminho pode ser nebuloso, sua imaginação pode te sabotar, e aí você tá, né, nossa, pensando em coisas do futuro. Aqui, assim como o 6 de copas, né, o 6 de copas você tá no passado. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Então aqui, ó, você tá no passado. No 7 você tá no futuro. Em nenhuma delas você tá no presente, pensando no momento agora, né? No agora. Então é importante que você tenha isso em mente, né? São duas cartas que elas sugerem isso, que você não está vivendo o que você tem para viver hoje. E aí pode ser que você deixe coisas bacanas passarem, né? Pessoas, situações. Então é importante focar no agora, no presente, que é o que a gente tem, né? Não temos o passado, não temos o futuro, temos o presente. O 8 de copas, ele é uma carta que vai falar que você precisa partir. E aí, nossa, eu preciso terminar minha relação, eu preciso ir embora fisicamente? Não necessariamente, tá? Ela fala que você precisa se libertar de um sentimento que tá te prendendo. Então, de repente, você tá em uma relação que é super legal, super positiva, mas como todas as relações são pessoas, né? Tem alguma coisa ali que não tá bacana, e aí você não tá falando, você não tá expressando o que você sente, você tá guardando isso. Então deixa isso sair, liberta o que você tem aí dentro, né? Liberta as suas emoções, coloca pra fora. Se é uma relação, se é uma pessoa que vale a pena, vale o diálogo. Então essa carta ela sugere que você tem que sair dessa estagnação, tem que se mover em direção a algo. E pode sim ser que ela sugira que você tem que terminar uma relação, por exemplo. Mas aí a gente, de novo, vai depender das outras cartas da tiragem. Então é uma carta que pede para que você olhe para frente, né? Tente pensar no que você tem que deixar para trás de fato mais uma vez, para que você alcance a sua plenitude, a sua saúde emocional de uma forma realmente verdadeira ali, né? Não ficar preso em uma sensação de abandono, de nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, e aí por isso eu vou sair. Não, você tem que se afastar para você conseguir ver as coisas com clareza e entender, né, o seu valor. Então esse afastamento é do que não te faz bem, para que você entenda o seu valor. Eu sinto muito o naipe de copas como uma busca pelo amor próprio. Então, né, você começa ali, nossa, tô super aberto, tô conectado com as pessoas, né, ali no 2. No 3 você tá celebrando. Mas no 4 você já começa a entrar numa questão de tédio, no 5 também, né, isso reforçado, onde você tá ali se sentindo um pouco vítima da situação. Aí você olha para o passado, aí você olha para o futuro. E aí você entende que, nossa, eu preciso sair disso tudo. Então é uma busca, a meu ver, tá? Outros oraculistas podem ter outras opiniões e tá tudo certo. Mas a meu ver, o naipe de copas, ele fala muito sobre a busca do amor próprio, não é de uma conexão com outra pessoa. Porque só quando você estiver fortalecido emocionalmente com você mesmo, né, entender o seu valor, entender onde você precisa estar ou não mais, é que você vai, de fato, conseguir também ter uma relação sólida e saudável com uma outra pessoa, né? Enquanto você tá ali trazendo traumas, vivendo no passado, vivendo coisas que não deram certo, ou sonhando com coisas, né, ilusões do futuro,
você pode cair em tentações e ter ali escolhas que não vão ser legais para você e vão fazer com que você se afaste, né, do seu principal objetivo, que na minha opinião é esse, é ser feliz, é conseguir sentir paz interior e acordar e ver como a vida é bonita e como a gente tem coisas para agradecer. Então eu acho que o naipe de copas, eu sinto que ele fala muito sobre isso, sobre você entender o valor das coisas para que você consiga viver o agora, viver o presente de uma forma plena e conectado com a sua própria essência, com, né, quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer no mundo. Então, uma busca sobre isso. E aí, no 9 de copas, você chegou nisso, né? Você é uma carta... Deixa eu até pegar aqui também no Videntes da Luz, que é linda essa carta. Ela sugere, né, que, você tá num momento de plenitude, exalando, né, emoção, exalando felicidade. Você se encontrou, né? A luz está saindo de dentro de você. O seu brilho próprio tá muito em alta. Aqui também é um homem super feliz, né? Ele tá num campo de lavanda aí, repleto, né? Totalmente florido, com muitas taças, muita água, muita emoção fluindo, né, dentro de você. Então é um momento super positivo emocionalmente. E aí vamos ver um pouquinho aqui da frase. Eu abro meu grato coração para os presentes que estão vindo ao meu caminho. Então é isso, né? Muito disso do que eu falei. E por que que o naipe de copas para mim remete a essa busca do amor interior, principalmente do amor próprio, desculpa. Principalmente por essa carta pelo 9, porque é a carta onde você, nossa, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu preciso, o que eu aceito e o que eu não aceito. Então, ela é a carta do presente do universo, né? Nossa, a vida tá me presenteando com paz. E quem que não quer esse presente, né? Hoje em dia, mais do que nunca. Então, uma carta muito bonita que fala bastante sobre isso, sobre você estar aberto, porque você se encontrou, você se conectou com você mesmo. E aí, quando você se encontra e se conecta e sabe o que você quer, você chega no 10 de copas, que ele vai falar assim sobre família, pode ver, né? Tem o casal, tem uma criança junto, tem o arco-íris que vai trazer essa ideia também, né? Da plenitude, da alegria, da satisfação. Você alcançou de fato o que você precisava, você tá, né, agindo de acordo com você mesmo, você não está se traindo, você está se respeitando, e aí você consegue respeitar outra pessoa e construir algo sólido de fato, tá? Vai falar muito sobre harmonia, sobre solidez mesmo, né? Relações que tem tudo para dar certo e, nossa, só alegrias. E aí vamos ver então a frase. Eu vivo em um estado de unicidade ao trazer harmonia e amor para os meus relacionamentos. Então é isso, é você estar pleno para conseguir levar esse amor, transpor esse amor para outras relações além de você mesmo. E aí vamos para as cartas da corte, né? Então, o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei. Começando pelo valete de copas. Como eu comentei no último vídeo, né, do naipe de espadas, o valete ele tem essa energia um pouco mais ingênua. Então, a gente falando sobre relacionamento, sobre sentimentos, pode sim ser uma pessoa iludida, sonhadora ou imatura, irresponsável. Primeiro amor, de repente, esse sentimento do primeiro amor, do nossa, meu Deus, a minha vida vai parar se eu não estiver com essa pessoa, eu vou estar muito apaixonado. E aí você vai criar muitas histórias, muitas ilusões sobre isso. Mas também fala que você tá com o coração aberto, né? A pessoa, quando ela é mais jovem, ela é mais corajosa, ela vai para cima, ela não tem muito medo. Então vai falar muito disso também, de nossa, eu vou me jogar aqui, eu vou sem medo, eu tenho coragem para enfrentar essa relação. E nossa, vamos casar e ter filhos. Então tem muito essa energia de, nossa, positividade, vai dar tudo certo. E isso pode sim fazer com que você quebre a cara, que você seja extremamente sensível também, aquele canceriano nato, assim, que, ai meu Deus, chora por tudo, comercial de margarina. Então tomar cuidado um pouco com esse excesso de emoções, né, que pode vir com o valete de copas. E aí a frase dele é: o mundo é minha ostra florescente e eu sou uma pérola animada para ver o que acontece a seguir. Então, gente, é uma pérola animada, tá aqui, ó. Ai, meu Deus! O que vai vir? O mundo cor-de-rosa, que lindo, que alegria.
Pode sugerir também que você tá naquela relação que, nossa, meu Deus, vou casar com essa pessoa, e aí isso só tá passando na sua cabeça. Então é importante alinhar expectativas também com o seu par e com a pessoa com quem você está se relacionando, para que você não esteja achando que, nossa senhora, encontrei minha alma gêmea, e a pessoa tá só um 4 de copas ali, tipo, nem era tudo isso. Então, importante alinhar expectativas. O cavaleiro de copas, ele tem essa energia da ação, né? Todos os cavaleiros, ele traz essa energia da ação. Então, se a gente tá falando de copas, a gente tá falando de um romântico, aquela pessoa que leva flores. Mais uma vez aqui, ó, vou pegar o cavaleiro de copas do Videntes da Luz. É um romântico, né? Leva flores, tá ali sentado no seu banquinho, provavelmente tem um violão, vai fazer um luau, vai fazer uma serenata. Ele tá super disposto àquela relação, àquele sentimento, a sentir. Ele não tem medo de sentir, ele não tem medo de falar o que ele sente. Então, se de repente você pergunta, né, numa tiragem, o que essa pessoa sente por mim? E sai o cavaleiro de copas, nossa, não se preocupe, ela vai se abrir, ela vai falar o que ela sente. É uma carta que sugere muito isso, sabe? A sinceridade, a exposição do que você está sentindo, mas pode também sugerir que seja uma pessoa ciumenta, um pouco possessiva, de repente. Então, bom tomar cuidado também com esses excessos. E aí, vamos para a frase. Eu estou em contato com as minhas emoções. Então é isso, é alguém que sabe, né? Entende o que tá com a terapia em dia ali, entende o que sente, entende por que sente, não tem medo de expor, não tem medo de falar como tá se sentindo naquela relação. Então, uma carta bastante positiva, só realmente tomar cuidado com excessos, assim como todas as outras cartas, tá bom? Indo para a rainha de copas, a rainha ela sempre tem essa energia, né, materna praticamente. E aí você pensa que a rainha de copas é a rainha do sentimento, então ela vai ter compaixão, ela vai ter empatia, ela vai saber ouvir, ela vai saber falar, ela vai saber se expressar, mas ela pode sim ser uma pessoa controladora emocionalmente. Pode ser alguém que faz uma chantagem emocional, um vitimismo nesse sentido, para conseguir ter o controle das situações utilizando a emoção. Mas, no geral, né, a grosso modo, ela sugere sim uma pessoa com uma saúde emocional muito, muito fortalecida, muito positiva, alguém que, né, a gente gosta de ter por perto, que exala amor, exala empatia e tá aberta ali, aquelas pessoas que dão abraços apertados. Então vamos ler a frase, tá? Meu coração intuitivo expressa abertamente amor intenso. Então, né, alguém que vai de fato ali tá exalando amor, compaixão, empatia, perdão, só realmente tomar cuidado com essa questão do controle, de usar esse sentimento para conseguir manipular situações a seu favor. E aí, chegando no rei de copas, como eu comentei no naipe de espadas, né, o rei é ali o estágio maior de todos os naipes, então ele vai sugerir que é uma pessoa que tem muito amor, inteligência emocional, paciência, experiência, estabilidade, criatividade. O naipe de copas ele fala muito sobre criatividade, né? Quando a gente está com o amor exalando, a gente é muito mais criativo, consegue ter ideias inovadoras, então também fala muito sobre isso. Como ponto de atenção do rei, também ser melodramático aqui, usar também as emoções a seu favor para conseguir o que quer. Vamos para a frase. Meu coração carrega profunda sabedoria e amor, e uso isso para me conectar e liderar. O rei de copas ele vai sugerir que você precisa aliar o seu coração empático com a sua inteligência, para que você tenha de fato uma inteligência emocional e consiga, né, liderar. O rei normalmente fala sobre liderança também, com bondade, com união, mas também sabendo colocar ali as partes estratégicas em ação. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais do naipe de copas. É um naipe super bonito, que ele fala assim sobre essa busca, né, interior do amor próprio, do amor por outras pessoas, da empatia, da bondade, da união. Então, quando ele sai em uma tiragem, costuma trazer uma mensagem positiva. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com alguém que está aprendendo a jogar tarô e precisa, né, ter uma lucidez um pouco maior sobre as cartas, sobre os naipes, sobre os arcanos menores, o que eles representam, as cartas da corte. Então manda para essa pessoa, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Curte esse vídeo para me ajudar, por favor. Ativa o sininho, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, é só um like e ajuda muito a gente. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais sobre o tarô, sobre o baralho cigano, numerologia, entra lá no Instagram,
@raizescosmicas_, que tem um monte de conteúdo bacana para você. Um beijo e até o próximo vídeo.